Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziak, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como aqueles que estão pensando aí em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante que a gente possa dar continuidade, né, na produção de conteúdos aqui para vocês, tá? E hoje nós vamos falar sobre os embargos do devedor nas execuções rurais. Na semana passada, o vídeo foi sobre a cessão de pré-executividade, né? E agora nós vamos falar sobre os embargos do devedor nas execuções rurais, certo? Então, se você não viu o vídeo sobre a cessão de pré-executividade, vai lá no card, né, dos vídeos, identifica lá, foi o último, foi o da semana passada, e assiste que você vai entender alguns pontos relacionados à exceção de pré-executividade. E hoje nós vamos falar sobre os embargos do devedor, os embargos à execução ou embargos do devedor, né? Tanto faz. E aí vale aquela mesma ideia que foi dito no vídeo, que foi dita no vídeo passado, né? Esta defesa é aquela relacionada a uma tentativa de diminuição do débito na execução rural ou de buscar a extinção do processo, né? Por alguma ilegalidade, certo? Outras modalidades de defesa e hipóteses de defesa vão surgir no curso da execução rural, né? Então a gente vai identificar lá na frente, durante a execução, impugnação à penhora, impugnação à avaliação do imóvel, por exemplo, embargos à arrematação, à adjudicação, tudo isso é possível, né? Dentro da execução rural, mas aqui nós estamos falando das defesas relacionadas a uma possibilidade de extinção do processo de execução ou de diminuição da dívida. No caso lá da exceção de pré-executividade, nós podemos identificar que na exceção só tem uma possibilidade, a extinção do processo, justamente porque trata-se de matéria de ordem pública. Aqui nós estamos falando da defesa do devedor por excelência. É como se a gente fizesse um paralelo com a contestação na ação de conhecimento, tá? Então é a principal defesa do devedor, é justamente os embargos à execução, os embargos do devedor, tá? E como que funciona essa modalidade de defesa? Primeiro, quanto ao prazo, né? Ela só é possível manejar dentro do prazo determinado pelo Código de Processo Civil, que é 15 dias após a citação. Por exemplo, se for feito por AR, com a juntada do AR nos autos do processo, ou por oficial de justiça com o mandado cumprido nos autos do processo, então tem termo inicial do prazo aí para você ajuizar a ação de embargos à execução. Outro detalhe é que nós estamos falando aqui de uma defesa do devedor, mas que ela é feita como ação autônoma. Então ocorre a distribuição de uma ação que vai tramitar com o objetivo de se defender em um processo de execução. Então é um processo que vai ser distribuído por dependência, né? E corre por dependência ao processo de execução. Então, em regra, na via de regra, o processo de execução pode ter seu trâmite normal e, por outro lado, vai haver a análise das defesas que foram elencadas lá nos embargos à execução, tá? Com relação à possibilidade de defesa, eu posso alegar qualquer matéria de defesa dentro dos embargos à execução, dos embargos do devedor, tá? Há uma ampla possibilidade de defesa. Por isso que ela tem característica de processo de conhecimento, porque todas as matérias possíveis podem ser alegadas aqui nos embargos à execução e ainda a produção de prova também é ampla. Então, eu posso produzir prova oral, prova testemunhal, prova pericial, eu posso solicitar que o banco junte nos autos do processo alguma documentação relacionada ao caso, enfim, posso inclusive ouvir testemunhas em audiência de instrução e julgamento. Então perceba que a gama e a possibilidade de defesa é muito grande. Por isso que, diferentemente da exceção de pré-executividade, aqui nos embargos à execução é possível você buscar a extinção do processo por alguma nulidade
ou a diminuição do valor da dívida. Porque aqui é possível, inclusive, alegar que alguns encargos financeiros tornaram a dívida maior do que necessariamente é. Então, isso também é uma possibilidade, tá? E aqui surgem algumas possibilidades de defesa muito interessantes. Por exemplo, eu posso alegar vício na contratação do crédito rural em decorrência de descontos ilegais que foram feitos em cima da operação de crédito rural, como, por exemplo, a contratação de seguro de vida dentro da operação. Porque nas operações de crédito rural, alguns descontos estão previstos num rol taxativo lá no Manual de Crédito Rural. Tá? Dentre eles, IOF, custo com seguro agrícola, custo com a contratação da própria operação de crédito rural, mas não é possível descontar da operação de crédito rural seguro de vida. E muitas instituições financeiras o fazem. Só que para isso, você precisa juntar o extrato ou pedir a juntada do extrato da operação dentro da execução, caso ainda não tenha sido juntado pelo banco, e ainda demonstrar e comprovar que ocorrem descontos decorrentes de seguro de vida dentro da operação de crédito rural. Então, na maioria dos casos, essa é uma tese que só vai conseguir ir adiante dentro dos embargos da execução, justamente por essa maior gama de defesas que existem, por esse contraditório bem amplo que a gente pode utilizar aí, que existe dentro dos embargos da execução e a grande possibilidade de produção de provas aqui, tá certo? Então, se for para definir e para decidir entre exceção de pré-executividade e embargos ao devedor, se você estiver dentro do prazo, o ideal é se utilizar dos embargos do devedor. Por quê? Porque nos embargos do devedor, você tem essa maior possibilidade de discussão de matérias de defesa e também de produção de prova. Então, você tem maior probabilidade de alguma defesa ter êxito, mais chances de êxito. Enquanto que na exceção de pré-executividade isso diminui, porque o juiz tem que entender que aquela matéria que você está discutindo é matéria de ordem pública e existe uma tendência do judiciário de restringir demais a análise das matérias que são discutidas em exceção de pré-executividade, apesar de muitas serem sim matérias de ordem pública, ainda assim há uma tendência do judiciário de restringir ainda mais esse rol na análise prática ali, tá bom? Então, o principal meio de defesa nas execuções rurais, com certeza, é os embargos do devedor, certo? E aí vai caber a você analisar a cédula, identificar quais são as ilegalidades e desenvolver as teses jurídicas referentes ali à execução, que pode salvar e muito aí a situação do devedor, melhorar a situação do devedor rural, tá certo? Então eram essas as informações que tinham para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aqui na produção de conteúdo, tá ok? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima!